Oi, gente, tudo bom? Não, parece que não tem ninguém aqui, né? Tá, vamos lá responder algumas perguntas. Pode Tranquilo? ser para mim. Tudo bem. Perguntas, vamos lá. Podem fazer. Tá, então, por favor, se vocês já fizeram perguntas durante a live, por favor, possam fazer agora, tá? Nesse momento. A gente encerrou a primeira parte, agora é a segunda. Então, estamos abertos para as perguntas, tá? Só vamos esperar o retorno da professora Cleudes, tá? Que ainda não apareceu aqui. Tudo bem? Vamos lá, perguntas, comentários, desabafos, fiquem à vontade. Alguma pergunta, alguma colocação? Já tô. Tem alguém aí? Tá movimentando? Tá, são 42 pessoas. Gente, vamos lá. Então, esse momento, esse segundo momento, é o momento das reflexões, das perguntas, tá? Podem perguntar dentro da possibilidade, a gente vai tentar responder. Então, fique à vontade, tá? A gente vai tentar ser um pouco mais dinâmico. Muito bem. Perguntas, por favor. Tá conseguindo acompanhar? Não. Não, não tá aparecendo ainda pra mim, não. Mas pode colocar lá que a Evelyn tá lá. Tá. Vamos tentar aqui ver justamente com a professora Cleudes se ela retorna. Gente, quem está entrando agora, então, por favor, fique à vontade, tá? Para fazer perguntas, colocações que a gente vai disponibilizar aqui, tudo bem? Avisa que. Não, que falar a palavra-chave. Detalhe, para detalhe importante técnico aqui. A palavra-chave é lamute, tá? Essa palavra serve Você recebeu o certificado? para receber o certificado da participação, tá? Então, a palavra-chave é lamute, tá? Com T mudo, tudo bem? Então, anotem aí para serem certificados, tudo bem? A palavra-chave é lamute, tranquilo? Outra. Aqui, a professora Cleudes acabou de entrar. Não. Tem? Alguma pergunta? Não. Isso é uma pergunta. Fala pro Araújo Martins e refazer a pergunta dele. Oh. Porque tá aqui, ó. Ele faz alguma pergunta, mas não deu para ver a primeira, apareceu só assim, ó. Ou o silenciamento dos mortos é o nosso silenciamento diante dessa situação se tornar uma voz morta. Pergunta, pede ele para refazer a pergunta, por gentileza. Araújo, tá? Sobre a sua pergunta, a gente ficou meio confuso se é uma pergunta ou se é uma colocação sobre a questão justamente que você fez, né? Sobre o silêncio dos mortos, correto? É muito bom, gente, para que a gente possa compreender enquanto vocês estão aí elaborando as perguntas, os questionamentos, pode falar. Arthur Pires, da C03. Qual Arthur é a sua Pires. opinião para quem está diante de uma situação? No meu ponto de vista, quero que Milton Nascimento, quem está no corpo, consente. Aí pergunta para ele que pergunta que é essa. Tá, a palavra-chave, alguém está perguntando aí, é Alamute, tá? A outra pergunta, também, eu tô tentando ver com óculos aqui, que eu não vejo bem, tá? Mas, muito bom. Outra pergunta é se vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado, tá? Para quem quiser ter acesso, fique à vontade, tá? Vai estar gravado. A gente não conseguiu chamar a Cleudes, né? Você chama ela? Tá, só um pouquinho aqui. Ela tem que dar aula, né? Aqui. Pronto. Chamamos a professora Cleudes de volta. Tudo bem. Mais alguma? Tá. Oi, Cheguei. Cleudes.
de novo. Tá. Eu gostaria Muito bom, gente. Eu gostaria de registrar a presença da professora Rose aí. Ela acabou de acessar. Bem-vinda, professora Rose. Oi, Rose, tudo bem? Seja bem-vinda. A professora Andréa Contígio também. Seja bem-vinda, professora Andréa. É um prazer. Tem alguma pergunta? Lívia Leles. O silêncio dos mortos, de forma a dar quase um conceito, qual seria? Vamos lá. Lívia Leles. Lívia Leles. A Lívia Leles fez uma pergunta, Cleudes, que é a seguinte. Vamos lá. A professora Paula Cândido também, um abraço. Qual é a pergunta, por favor? O silêncio dos mortos, de forma a dar quase um conceito. Vamos lá, Cleudes. Vamos tentar responder essa. O silêncio dos mortos, né, a dar quase um conceito. Qual conceito seria que caberia ao silêncio dos mortos? A indiferença. Sucintamente, a indiferença. A morte chega e nós não reagimos frente à falta de políticas públicas horizontalizadas. Nós nos calamos, trancamos em casa e ficamos na discussão teórica. E o número de vítimas aumenta, e isso por si só já é uma barbárie. E a nossa omissão frente a essa ausência de políticas públicas, frente a esse avolumado de trocas e que tem um plano de cobertura de saúde pública, que é o maior do mundo, e que tem um SUS, que tem um projeto lá de 88, que começa com um goiano, que é o Henrique Santilo, e que isso não vem à tona, né? Isso não aparece, e nós estamos omitindo tudo isso. Então, nós precisamos nos dar conta dessa nossa exigência de refletir sobre essas condições. A indiferença matou e mata. A indiferença faz com que haja, sim, uma banalização do mal nessa sociedade. Sim. É isso para mim. Vejam bem. Ficou um pouco ruim o sinal da professora Cleudes. Tudo bem. Eu usaria brevemente um conceito marxista, que é o conceito de coisificação. Essas pessoas que morreram e ainda vão morrer, infelizmente, a gente precisa admitir isso, elas foram durante a vida inteira coisificados, como nós somos coisificados. Somos tratados como coisas, como produtos, como mercadorias. E da mesma forma como coisas, como mercadorias, somos mortos e sepultados em valas comuns. É preciso perceber a nossa condição não de humanos, mas a nossa condição de coisificados pelo sistema. E a pobreza, a miséria, a desgraça social que milhares de brasileiros vivenciam hoje e no passado histórico lastimável desse país não é uma condição humana, é uma condição de coisa, de mercadoria como somos. Tem mais uma pergunta. Thales. Tá, o Thales, ele falou algo que reforçou a nossa fala, né? Que é fácil falar justamente de números, é fácil falar justamente da morte do outro, quando isso não nos toca. Então, é claro a imagem, né? A gente senta diante da televisão, pega a pipoca, o refrigerante e assiste a desgraça do outro como se fosse um show. A morte virou um espetáculo, né? Um show terrível, horrendo, e mais horrível é a nossa atitude, como a professora Cleudes disse, a nossa indiferença frente à dor e à desgraça do outro. Outra. Ana Vitória, pergunta 3. Qual seria uma sugestão possível para interromper o processo de banalização da morte por necropolítica por parte de pessoas que não têm... Tá, Cleudes, vamos lá.
a pergunta da nossa aluna do direito é a seguinte, né? Qual que seria a política necessária ou a conscientização necessária para fazer com que os nossos governantes pudessem olhar essa necropolítica de forma mais humanizada? Quer dizer, o que nós poderíamos fazer para desenvolver um pensamento um pouco mais crítico, reflexivo e humano? Para mim, agora, para mim, assim, primeiro que a gente não tem uma receita. Segundo, que se há um caminho, para mim, é a partir da educação. Porque uma educação crítica, uma educação que leve à autonomia, a pensar o próprio pensamento, é a maneira que nós temos de escolher os nossos representantes. O que está aí, legitimamente eleito, e a gente não tem como dizer que não, deve cumprir porque ele foi escolhido. E ele há de ser pressionado porque nós temos altas cortes e por algum caminho deve ter. Vai depender muito dos nossos posicionamentos, dos nossos não silêncios. Terceiro, esse ano é ano eleitoral. Esse ano é eleitoral. E aí nós temos eleições de prefeitura. E aí a gente deve procurar começar a alterar tudo isso. Nesse sentido, reitero, a banalização vai depender das nossas mudanças, das nossas escolhas. E só podemos escolher melhor se temos uma educação crítica. E aí vai falar o papel do professor, mas eu também vou falar aí o papel da família. Eu vou também falar do papel do exemplo e da moral. Né? Não numa perspectiva kantiana idealizada, mas aquele de junção de teoria e praxis. Pensar o próprio pensamento e nos colocar na prática no lugar desse outro. É isso. Obrigado. Próxima. Essa do Igor. O Ministério da Saúde, em sua rede social Instagram, não disponibiliza mais o número de mortos. Isso seria uma forma de deslegitimizar apenas essas vítimas? O Igor fez uma pergunta aqui sobre essa questão que está muito ligada à subnotificação e principalmente à postura, né, gente? Nós temos que reconhecer, a professora Cleudes aqui também vai confirmar, nós estamos sem ministro da Saúde. O Brasil está vivendo, junto com outros países, uma das maiores crises humanitárias de saúde e também de crise econômica. Nós estamos vivendo um momento histórico terrível, terrível. E nós estamos sem ministro da Saúde. Sem ministro da Saúde. Quer dizer, nós estamos num barco à deriva, no meio de uma tempestade. E o navio não tem capitão. E o barco está fazendo água. É desesperador. Então, quer dizer, e diante dessa situação, o Igor está perguntando justamente o que fazer diante dessa situação, inclusive com os números que até a professora Cleudes disse, que são subnotificados. Desesperadamente subnotificados. Quer dizer, a professora Cleudes fez questão de não falar de números. Eu acho também isso já aterrorizante, mas nós estamos com números alarmantes e grande parte deles não são notificados. Quer dizer, essas pessoas são duplamente silenciadas. São silenciadas pela morte dramática e são silenciadas porque as suas mortes são falseadas. A gente não sabe verdadeiramente do que essas pessoas estão morrendo. Quer falar um pouco sobre isso, professor Cleudes? Gostaria só de pensar, né, nas escolhas e voltar um pouco a perspectiva da burocracia lá com Weber. Essa exigência de um quadro de especialistas para poder ocupar os postos do Estado. E o Ministério da Saúde, nesse momento, precisaria de um especialista. Então, assim, lamentavelmente, a indução ao uso de um medicamento que não tem sido reconhecido pela ONU, que inclusive parece que foi proibido pela OMS essa semana,
quando aquele que poderia dar uma sobrevida ou uma outra possibilidade de cura é caro, porque foi usado pelo ebola, e se é para o ebola, o grande laboratório ele não fabrica, porque é remédio de pobre. Para poder comprar, precisaria de licitação e precisaria de concorrência internacional, mas não tem fabricante, ou se fabrica não na quantia que o mundo precisa. Então, vai virando uma bola de neve. Foi por isso que eu ponderei lá na minha fala sobre a formação desses grandes conglomerados transnacionais de capital em busca cada vez mais do lucro. A gente viu lá com os crimes de Brumadinho e de Mariana, quanto mais mortes, mais aumenta o valor das ações no mercado, no Deus mercado, né? Quando são 6 ou 7 grandes empresas, 5 famílias conduzindo o mundo. E aí a gente precisaria pensar um pouco essa formação, porque o próprio médico tem sido rechaçado por discordar da aplicação de uma medicação que vem previamente indicada por quem não detém conhecimento técnico. Só por aí já vê a extensão da nossa tragédia. Sim. Saída? Tá, só vamos encerrar aqui. A professora Cleudes precisa ministrar aula. Só mais essas perguntas para a gente encerrar. Só pedir a Ana, você indicou ela. Igor, o Ministério da Saúde em sua rede social não disponibiliza, mas não, porque a gente já foi Augusto. O que faz com que os alunos trabalhadores alinhem-se às perspectivas empresariais e prefiram a retomada econômica ao invés da efetivação de políticas públicas protetivas? Tá, vamos lá. A pergunta aqui, Cleudes, é a seguinte: por que parcela da população, e é uma parcela significativa, que privilegia a questão econômica, volta justamente às atividades econômicas, em detrimento à saúde das pessoas? Eu vou recorrer a um livro, é uma publicação de 2016. É um sociólogo, um filósofo, Dardot e o Laval, eles são franceses. O livro chama Nova Razão do Mundo, e lá tem um capítulo chamado Neo-Sujeito. No Neo-Sujeito, aí vai muito de encontro a isso que eu trabalhei aqui. A formação de uma nova subjetividade. No Brasil, já há algum tempo, a gente tem um processo chamado de pejotização. Erodia o direito do trabalho e os que quiserem ficar precisarão abrir um CNPJ e fazer contrato de prestação de serviço com a empresa. Na França, essa já é uma realidade, porque o emprego na Europa acabou em 79 com a Margaret Thatcher e vem sendo empurrado dessa maneira. E na pesquisa, eles constatam que se coloca no contrato da prestação de serviço as metas que se quer bater. E também as sanções, as punições que deverão receber, a gente próprio determina as punições que quer receber se não bater as metas. E aí eu concordo com você, Pedro. É a coisificação. Na sua forma mais bárbara, porque antes eu era coisificada, reificada pelo patrão. Agora eu mesma proponho a mim as punições e as metas que eu preciso bater. Por quê? Porque não tem mais emprego formal, só que as pessoas continuam com uma formação que induz a dignidade do emprego, quando o termo emprego em latim é tripalium, e tripalium quer dizer castigo. E que está numa pesquisa do Marx, que o trabalhador ficava mais feliz quando estava fora do trabalho, que voltar para o trabalho dói. Assim como pensar dói. E aí a gente não tem uma educação crítica, a gente tem uma sociedade que tem uma indústria cultural que instiga em mim um ter, e eu só sou quando eu tenho o telefone de grife, a bolsa de grife, o carro de grife, a roupa de grife, a imagem de grife. O mundo do consumo é o mundo do consumidor. Isso faz a cidadania odiernamente. E a educação é que precisa despertar
essa consciência nesse trabalhador. Agora sim, vai depender de nós. Vai depender de um projeto nacional. E aí eu preciso voltar a uma proposta. Para mim, ele é o sujeito dos direitos humanos contemporaneamente, que é o Papa Francisco, com esse projeto de uma educação inclusiva. E ele tem todo o meu respeito, porque ele tem autoridade para enfrentar os desmandos dos grandes conglomerados internacionais. E quando eu falo isso, eu estou falando de agronegócios, eu estou falando de petróleo, eu estou falando de grandes laboratórios médicos e de medicamentos e por aí afora. Sim. E detalhe, né, Cleus? A gente não pode esquecer, só para. A gente já está encerrando, as perguntas que ficaram para trás, a gente vai responder lá no espaço da Lamute, tá? Só para ficar muito claro que alguém aqui acha que está fora de toda essa rede que nos prende, todos nós não somos. Não, de jeito nenhum. Ninguém aqui é fim. Ninguém aqui é finalidade. A finalidade é o mercado. A finalidade é o lucro. Nós, eu, você, a professora Cleudes, todos nós somos meios para se adquirir lucro. Lucro, riqueza. Então, não se iluda. Tá? Você que acha aí que está com seu apartamento, que é classe média e tem seu carrinho, e passa a semana inteira trabalhando e na sexta-feira diz, sextou, eu sou livre. Não somos. Somos meios para que essas grandes empresas, quem realmente é dono do capital, use a nossa vida, o nosso corpo e a nossa morte silenciosa para que estes, sim, tenham lucro. Enquanto nós somos mortos, somos pilhados, os nossos corpos são jogados em covas. É isso que você é, que nós somos. Produtos, meios, para que o outro, sim, esse se beneficie com a sua desgraça. Tudo bom, professora Cleudes? Preciso Beleza? ir. Gente, ó, pode. Obrigada. Vamos lá, eu tô indo também. Obrigada. Então a gente responde lá, tá? Obrigada. Beijão, obrigado. A presença de todo mundo. Tchau, tchau, gente. Valeu. Obrigado, Cleudes. Tchau, Beijo. Beijo. Falou.